Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando, nosso dia favorito da semana, quarta-feira. Temos o quadro Arquitetando Memórias, que hoje vai ser voltado todo para a França. Várias cidades encantadoras para vocês descobrirem um pouquinho mais e ter esse gostinho de ir lá visitar e conhecer pessoalmente. Jaque, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Constanza. Tudo ótimo. Essa tarde acho que vai ser incrível, maravilhosa. Vamos conversar também aqui com as arquitetas Tana Bertolucci e a Carolina Noemberg. Sejam bem-vindas, gurias. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, a gente está muito contente de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a vinda de vocês. É muito bom a gente poder contar um pouco do nosso trabalho para o público todo de vocês. Muito obrigada. Ah, imagina. Vamos começar então contando um pouquinho sobre toda essa trajetória profissional de vocês duas, como se encontraram, fizeram essa sociedade e estão aí no mercado, né? Então, posso te contar um pouquinho antes da sociedade. Vamos lá? Temos alguns anos ali, né, Tânia? Tem. Este ano já que estou completando 40 anos de escritório. Olha só que bacana. Não são 43 anos de formada e 40 anos de escritório. Então, eu comecei minha trajetória já há bastante tempo atrás, com outros... Eu comecei no escritório Ronaldo Rezende e Mário Engler, depois abri meu próprio. E assim, comecei devagarinho, como eu acho que os jovens arquitetos começavam há 40 anos atrás. Eu tive a felicidade de trabalhar para alguns grandes clientes. E, então, assim, esse escritório foi crescendo e eu acho que o grande pulo do gato do meu escritório foi quando eu entrei nas mostras em 2000. Na primeira Casa e Companhia que a gente fez, tu também fizeste, sim, né, Jaque? Sim, Porque foi, assim, um diferencial muito grande, junto com o caderno Casa e Companhia da Zero Hora. Eu acho que daí a gente começou a mostrar um pouco do nosso trabalho. É verdade. E foi muito legal, muito rico para o escritório. Eu acho que eu fiz umas 6 ou 7 mostras até 2007. Tivemos um projeto premiado em 2007. Depois disso, a gente ainda fiz 2011. E depois a gente fez Casa Cor 2014, foi a nossa primeira Casa Cor, e daí já a Carolina entrou. Em 2014, a Carolina, na verdade, completa este ano 18 anos de escritório. Olha só, já tudo isso, mas que legal, Carolina, verdade. São 18 anos, a Carolina entrou como uma jovem estudante. Estagiária, eu comecei como estagiária. Foi em 2002, comecei no escritório com a Tânia, fiquei mais meio ano ainda cursando, e depois já me formei e ela me convidou para continuar lá como parceira, como arquiteta, né? Que legal. Aí, há uns 5, 6 anos, 2014, ela me convidou para entrar como sócia, Sim. que foi uma honra, né? Um prestígio enorme, né? Tantos anos trabalhando com ela e, enfim, a gente aprende, né? E claro. a gente cresce gostando. Eu vou te dizer que eu sei bem o que tu sente, porque eu tive essa mesma oportunidade. Eu entrei no escritório de arquitetura no meu 4º semestre e virei sócia, depois de formada. Então, eu sei o que tu está falando. Vem assim. Aí, claro, eu fiquei uns 2 anos, aí depois, né, carreira solo. Mas eu sei exatamente o que é isso, Esse né? gostinho. De tu ficar no escritório, de tu perceber, de tu colaborar e daqui um pouco surge um convite desses. Né? A gente só de se olhar, a gente já tem, né, já sabe o que gosta e o que não gosta. Como é que é essa sintonia em relação aos gostos de vocês? Então, a gente, na verdade, como disse a Carolina, como nós trabalhamos há muito tempo, a gente tem já uma sintonia bem apurada para isso. De qualquer forma, nós temos atribuições bem diferentes no escritório. Assim. Eu fico com a parte de atendimento ao cliente, faço junto à criação, e a Carolina faz a parte de desenvolvimento de projeto.
Então, é bem importante essa sintonia, porque eu não fico com ela o tempo inteiro no escritório, né? Sim. A Carolina fica mais, então, ali com o pessoal do desenho e tal. Mas é muito importante nós nos conhecermos e, fundamentalmente, nós nos respeitarmos. Eu acho que existe uma relação de respeito Coisa importante que é isso. muito importante Muito. já. Que eu acho que é isso que manteve a Carolina 18 anos lá. E não só a Carolina, a gente tem histórias de outras meninas que ficaram no escritório 7 anos, 8 anos. Eu acho que isso é uma conquista do escritório. Ter pessoas o tempo inteiro conosco e que ficam. Até agora começou uma menina nova, ela disse, eu adorei a energia do escritório. Viu? Legal. É a sintonia em harmonia, né, Exato, Tânia? é respeito. Eu considero isso como grande é. respeito, assim, entre todos. E mais, assim, respeito às opiniões, criamos juntas. Então, isso é Cada um tem sua bacana. opinião e vai agregando cada Vai vez mais somando, no projeto, né? Exatamente. Porque daqui a pouco uma não pensa em alguma situação, a outra coloca de um outro enfoque e tudo vai agregando, né? Exato. Enriquece, né? Enriquece. O projeto cresce muito. E tu também tem toda a questão da obra, de sai com os clientes, escolher esses materiais, e depois tem toda a questão de fazer mesmo a obra, né, Tânia? Nós lá no escritório, Jaque, não fazemos obra, não executamos a obra. Nós fazemos fiscalização ou acompanhamento de obra, mas não executamos. A gente sempre tem parceiros que são engenheiros que fazem a execução. É mais a fiscalização. Isso, mas a gente faz a fiscalização de cima e ela muitas vezes é fundamental para que a obra aconteça bem. Isso é um ponto, Tânia, importante de citar, né? Porque muitas vezes tu coloca assim para um proprietário, mas daí só fiscalizar não basta. Não. Existe o responsável técnico pela obra em si, muitas vezes de engenharia, né, que se vai derrubar paredes e tal. Então, existe toda essa obra civil e que o arquiteto, na hora de fiscalizar, ele sabe o que ele fez no projeto. Isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Então, são coisas que se completam, né, não que supre. Mais que isso, né, Jaque? Nós, em arquitetura, trabalhamos com uma série de projetos complementares. Com certeza. Então, assim, nós conhecemos, a gente tem o todo, né? O todo, a gente conhece o todo. Com isso, a gente sabe o que vai acontecer depois, então a gente antecipa coisas. A gente não deixa acontecer os erros que muitas vezes acontecem, porque a gente sabe que lá adiante eu vou ter um móvel ali e que aquele móvel precisa da espera do ar-condicionado que ficou lá em cima, enfim. Claro. E às vezes já passaram por essa experiência e como já tem esse conhecimento, claro que não vai repetir. 40 anos, né? Com certeza. Não, e isso reflete, né, Tânia, em tempo na obra, reflete na parte financeira também. Muito. Então, é um reflexo, até questão de né? resíduos, pensando sustentavelmente, assim, Claro. né? A parte de resíduos é super importante, a responsabilidade ambiental que a gente consegue ter. E, assim, a responsabilidade financeira. A gente preza muito pelo dinheiro do cliente no escritório. A gente acha que o cliente é muito importante, nós queremos que ele tenha a melhor experiência conosco. Com certeza. Então, retrabalhos não são bem-vindos nas obras que a gente acompanha, porque eles custam mais caro para o cliente. Com certeza. Né? Por isso que uma obra tem que ser muito bem planejada e estudada antes, né? Porque tu tem que ter aquele tempo de planejar. Tu tem que estudar todas as etapas. E eu gosto muito de reunir as equipes todas. Então, reunir todas as equipes. O que está acontecendo é este projeto, a etapa é assim, assim, assim. Então, se tu planeja, ciente também, o teu índice de erro é muito pequeno. É muito menor e a gente trabalha mais feliz também. Porque todos nós conhecemos a expectativa que uns temos dos outros. Com certeza. Não, e eu acho que essa reunião é tão importante, pelo menos eu penso bem assim, porque é um respeito. Eles mesmos estão vendo, bom, se eu demorar aqui, eu vou estar atrapalhando, prejudicando a próxima equipe que está vindo. Então, é um grande elo, né? Uma cadeia construtiva, positiva que tem que acontecer. É quase uma grande família em alguns casos, porque a gente interage tanto com eles nas obras, e interage tanto com tantas coisas, que é quase uma grande família. E a gente pensa um pouco assim no escritório. A gente também gosta muito de falar que a nossa arquitetura é muito afetuosa ou afetiva. A gente trabalha muito com a emoção do cliente e considera que isso é um ganho muito grande para o cliente. Então, nós temos um pouco disso, assim, dessa coisa de gente perto da gente.
Ótimo. Gurias, já que falamos, antes comentamos um pouco sobre as mostras, eu tenho algumas fotinhos aqui de algumas participações que vocês fizeram. Legal. Vou mostrar aqui no nosso tablet para vocês irem acompanhando e, claro, vocês, então, tu vai comentando qual foi a ideia principal do projeto, tudo isso. Ok. Então, este foi a primeira casa e companhia que eu fiz. Foi 2000 já, que essa? 2001. A Casa e Companhia começou em 2001. Então, 2001. foi 2001, era na beira do Guaíba. A gente fez o banheiro do casal. E neste projeto a gente ganhou um diferencial importante, que foi a Sandra Tomé, que colocou toda a parte de fibra ótica na época. E era uma novidade tremenda. Era uma super novidade. Então foi muito bacana. A gente teve um retorno muito bom. Tivemos vários clientes que vieram deste projeto. Tenho um carinho enorme por ele. Eu preciso dizer que, nesta época, a minha sócia, eu tinha uma sócia nessa época, era a Cláudia Pires Tedesco. Nós éramos sócias até 2001, nós éramos sócias, então esse projeto é com ela. Legal. Aí já é 2002, a lavanderia, eram 3 casas, era a Casa da Cidade, Casa do Campo e Casa da Praia, se não me engano, né? Sim. Era a lavanderia da Casa da Cidade e aí eu achei importante trazer um pouquinho contextualizar um pouquinho com jardim, jardinagem, porque tinha um jardim logo ali do lado, então tu vais ver que tem um vaso com flores, vai ter mais adiante um lugar com as ferramentas de jardim, né? Legal. Então foi bem bacana. Vamos para a próxima. Este foi um projeto que a Carolina já estava no escritório como colaboradora, Legal. 2004. Ele eu acho que esse era a Casa da Cidade, eu acho que eu troquei... Não, bom, sala de TV, foi capa do jornal, do Caderno Casa e Ele era Companhia. laranja? Ele era vermelho. Vermelhão, Vermelho, era bem forte, era a nossa intenção, assim. E olha, foi um projeto que a gente gosta muito. Eu lembro, agora claro. me fez, mas não era laranja, eu estou vendo vermelho, mas não, então era vermelho bem Ele era um Era. vermelho alaranjado, era um vermelho... Bem vivo, né? Vivo, bem vivo. É a Um outro mesma ângulo. foto do outro ângulo, a sala de TV. E daí a gente fez ali uma mesa, tinha lugar para as plantinhas, tinha os futons que a gente já sugeria como uma possibilidade de aumentar o uso da sala, né? Boa. Esta é a cozinha do gourmet, foi Casa e Companhia, eu acho que 2007. 2007. Não foi 2007, Carolina, acho que foi 2005. 2007 foi o quarto. Então, foi na beira do Guaíba. E é bacana, eu estava pensando sobre isso hoje, quando nós olhamos as fotos para trazer. Aí a gente já tinha feito uma cozinha azul. Era o azul que está Pantone deste Exatamente, Exato, no auge, né, de ano. 2020. Então, assim, tinha uma vista linda. Sim, olha que maravilhoso. Era lindo, era muito bonito. Assim, gostei muito desse projeto. A Carolina já estava no escritório Esse eu nessa já participei. época. É o mesmo, né? Tá ali o painel azul, ó. Era uma cozinha do gourmet, era bem legal. E a gente assim. sente nos projetos, né, Tânia, essa questão de ter a alma ali, né? Por mais que não fosse um cliente real, a gente percebe, né? Tem a nossa cara. Tu vê assim a preocupação ali, a gente tinha... Aquilo eram fotografias de instrumentos musicais, então a gente falou de a cozinha como uma grande forma de harmonia e também de alimentos, né? Claro. Então, a gente tem sempre assim um cuidado de mostrar as coisas, né? De acreditar nelas. Esse é 2007, esse foi premiado como melhor ambiente, dormitórios e closets. Ele era um dormitório do casal, então foi ali pertinho do Iguatemi, né? E é um projeto que a gente tem, assim, guarda com muito carinho, porque ele realmente é um projeto muito legal, ele tinha teve muito cuidado, nós pensamos muito nele, nós detalhamos cada cantinho, mora no nosso coração. Tá aí ele de novo. Ele era muito aconchegante, né? Ele era muito Ele tinha uma aconchegante. área boa, né? Uma Tinha metragem uma área quadrada, ótima. me lembro. Então, essa foi a última participação no Casa e Companhia, foi 2011.
era do cinema, o cinema era o Sim, era o grande tema, né, da mostra. E aí a gente fez para a Julia Roberts, era o Espaço Julia Roberts. Eu fiz um pouquinho por causa do nome da minha filha, então... Boa! As mães e filhas entendem isso, né? E era um estar íntimo, pretendia, então, ser um espaço interessante. Daí a gente pesquisou um pouco da vida da Julia Roberts, descobrimos que ela gostava de natureza, descobrimos que gostava de animais, daí a gente usou um couro de vaca mesmo nos sofás. Enfim, a gente tentou aí usar um pouquinho do que a gente sabia dela, né? Muito bem. Muito Isso é bom bacana. das mostras, né? Na verdade, a gente não tem aquele cliente perfil específico, mas tu tem a liberdade de criação. O que umas pessoas falam que é mais complicado ou não, né? Mas o arquiteto fica bem livre para criar. Tu sabe, Constanza, que eu acho mostra bem complicado mesmo. Parece que quando tu tem um norte ou um cliente que vai te sinalizando, a coisa funciona para nós, eu acho, no escritório melhor. Mostra quando está tudo muito aberto, a gente sempre tem que ter cuidado em tudo o que faz. Claro. Mas, por outro lado, nos dá a chance de mostrar muitas coisas. Sim, com certeza. Que com os clientes não pode, porque a gente tem que se adaptar. Sim, respeitar as necessidades deles, as vontades. E esta é uma característica do nosso escritório. Assim, a gente tem muito cuidado e muito respeito com os nossos clientes. Muito respeito com o que eles pedem, com o que eles podem gastar. Eu acho que isso é fundamental. Muito carinho por eles. Cada cliente, naquele momento, é único. E então, isto muitas vezes nos impede de colocar aquele quadro que nós gostaríamos, aquele móvel que nós gostaríamos, né? Ou, enfim, a gente procura alternativas dentro do bolso do cliente. Com certeza. Né? E, na realidade, é todo um processo, é todo um estudo, né? E eu acho que é interessante do tipo, bom, se tu pode até fazer por etapas, né, Tânia? Sim. Ou seja, tu tem aquele quadro, não, por enquanto o cliente não está com disponibilidade financeira, aguarda um pouco, mas põe aquela tela bacana que o cliente está com sonhos, né? Uma solução final, exatamente. Uma solução final, né? Tu sabe, Jaque, que eu até aconselho para os clientes, assim, eu acho que é muito importante eles vivenciarem a casa antes de comprar tudo para ela, sabe? É morar um pouco ali. Isso é tão bom, eu também acho sente. interessante. Eu acho que isso é fundamental, na verdade. Com certeza. E a questão, assim, também na parte falando de quadros e adornos, vamos supor, né? Também, né? Não quer dizer que tu já tenha que entrar com tudo. Aí daqui a pouco, vi aquela coisa numa loja, eu trouxe algo de uma viagem. Exato. Né? Isso é o que dá alma para casa. Vai construindo aos poucos, né? Gente, vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar conversando com as gurias. Então, segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. E lá no Facebook ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Então tem muito conteúdo bacana para vocês irem adquirindo sobre arquitetura e design. E também estamos com o nosso tablet aqui, que vocês podem mandar perguntas, interações, que tudo aqui eu posso abrir o tablet respondendo durante o programa. Anota aí o telefone, que é 993 39 894. Mandem as perguntas, as dúvidas, que eu e a Jaque aqui durante o programa respondemos tudo para vocês. Gurias, eu sei que a gente tem sobre algumas fotos para comentar, né, Jaque? Sim, de trabalhos anteriores. Isso. Eu achei bárbaro, né, Tânia? É a questão... A Tânia vai explicar melhor, então. Era uma casa. Conta para nós, Tânia. Então, esse é um trabalho recente, é um trabalho de 2019 do escritório. Era uma casa que já tínhamos feito há 10 anos atrás para um cliente. E eu considero que foi um projeto muito bacana. A gente gostou muito daquele projeto. Assim, ele é um projeto dos nossos queridos. Este cliente foi morar fora, ele mora hoje em Miami. E quando ele vendeu a casa, ele nos recomendou para o casal de jovens médicos. Isso é um feedback maravilhoso, né? Isso é um feedback maravilhoso. Acho que ter a indicação de um cliente é assim
muito importante, né? Da confiança para a gente, para a relação toda. É um aval, né? É um aval, é uma chancela, né? Então, este outro casal nos contratou, este casal, os jovens proprietários, então, nos contrataram para fazer essa reforma. E, na medida em que a gente foi fazendo o projeto, eles foram querendo aumentar. E foi um projeto, foi um desafio muito grande, porque é uma casa geminada, num condomínio no Três Figueiras, na Três Figueiras, e ela é reduzida, a área é reduzida, uma área legal, bem aproveitada, 180 metros quadrados, mas era reduzida e eles tinham expectativa de mais e mais coisas. Ele queria uma parrilla, ele queria uma ilha gourmet. Era exigente, claro. Ele é um jovem, é médico, mas ele nas horas vagas é um cozinheiro. Que bacana. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E tinham assim noções bem claras do que queriam. A gente começou tentando, porque a casa já tinha a cozinha, né, e o estar. Eles pediram para ampliarmos o estar no máximo possível. E depois eles nos pediram que a cozinha não era suficiente para colocar a ilha gourmet que ele queria, porque eles tinham muitos equipamentos e a intenção era comprar ainda mais equipamentos, né? Então realmente teve que ter uma ampliação para caber tudo isso que ele queria, né? Nós ampliamos, eu acho que mais 20 metros quadrados, né, Carolina? 10 a 12. Mas assim, o que foi interessante disso foi que ele nos disse num determinado momento: essa cozinha vai ser a cozinha dela. Eu quero nosso espaço gourmet. E daí o espaço gourmet veio para a sala. Então vocês vão ver pelo projeto. Vamos começar soltando as Mas fotinhas, assim, então, que a gente vai comentando. Eu acredito, vamos ver quais as fotos, mas eu acho que vai aparecer teu projeto anterior. Bom, então, aí já é a parte da... Esta é a parte da obra. Já da obra. E a gente está mostrando para vocês assim, o reforço estrutural que foi feito, porque neste caso nós tiramos inclusive um pilar. E para tirar o pilar, gente, é necessário o projeto estrutural que nós tivemos, o acompanhamento do engenheiro durante a obra. Ela foi toda reforçada, toda a laje foi reforçada e a gente colocou esses perfis metálicos em toda ela. Aí aparece o perfil de novo, já com a furação para passagem de dutos de ar-condicionado e etc. Tudo pensado. Mas assim, tu vês que tem ali ela tá toda, a laje está toda reforçada e existiu o acompanhamento do engenheiro permanente na obra. Era uma empresa de engenharia executando e existia o engenheiro responsável pelo projeto estrutural. Com a RT, mostrando que realmente... Vamos deixar claro. Sim, com a importante RT. ter os responsáveis e os profissionais certos para fazer isso, Sem né? dúvida. Ver a complexidade disso. Com certeza. A gente teve que descascar vigas, teve que fazer passagens. E daí a gente conversa com projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto de ar-condicionado, Tudo pensado projeto num único elétrico. momento. Então, tudo isso veio já pronto da arquitetura, existia toda uma compatibilização de projetos. A gente está olhando também ainda a obra, aí a parrilla, como a parrilla tomou um pedaço do jardim, a gente decidiu por fazê-la toda de vidro, e vocês vão ver, ela tem o fundo todo de vidro, para deixar entrar luz para o nosso estar, porque ela está dentro do estar. Agora, provavelmente Ai, vão... que legal. Esse foi um desafio. E tu não perde a vista constante. Ali do jardim, né? E como só tem esquadrias nas pontas, né? Porque é uma casa geminada, a gente precisava trazer mais luz, né? Então, precisou usar desse artifício também para trazer luz. Esse é o projeto antigo. Toda aquela parte que vocês estão vendo, onde tem a mesa e aquele piso elevado, foi ocupado pela parrilla. A parrilla está ali onde tem, do lado daquela janela, tem um cactus, uma árvore. Ali é o lugar onde está a nova parrilla agora, para a gente se localizar. Mas é bacana a gente ter esse antes e depois, as duas reformas, né? E assim... mesmo sendo um projeto de 10 anos atrás, ele é extremamente contemporâneo. Pois é, me chamou a atenção, inclusive pelo tom do sofá. Eu te diria que ele é bem contemporâneo, sim. Essa foi, assim, então, é um painel que a gente fez, ele era todo aproveitado, né? Aí, hoje, é um espaço onde está a sala de jantar, mas, inclusive a mesa é a mesma. As cadeiras foram alteradas, mas a mesa é a mesma.
Mas dá para também reaproveitar algumas coisas, ainda mais Com se o proprietário certeza. deixou, né? Este Sim. sofá é o mesmo sofá, vocês vão ver, reaproveitado, forrado de azul agora. Então, as banquetinhas ali também foram reaproveitadas. Esse gesso dessa parte do estar foi mantido, a gente não desmanchou. Ótimo. Sim, nós temos essa preocupação, Constanza, Claro, né? com De não colocar no lixo o que não precisa ir para o lixo. Né? Exatamente. E aí foi ampliado também essa parte. Isso aqui é o estar, esse se manteve exatamente igual. Ah, bom. Tá, esse se manteve exatamente igual, só foi retirada aquela parte do jantar, aquele painel que foi retirado. E aquela parede que a gente está vendo ali, que atrás está a cozinha, ali nós tiramos esta parede, ali tinha um pilar a gente, então ali aqueles reforços que nós falamos era dali. Sim. Foi o que permitiu deixar isso mais... Foi que permitiu amplo. colocar a ilha maior, como ele Sim, queria. aproveitar mais o espaço. Exatamente. Eu acho que tem agora as fotos, As fotos do projeto atual, né? projeto Vamos ver. atual. E a gente pode ir já comentando também. O projeto atual ele foi realmente bastante desafiador e ele tem um aspecto, uma atmosfera completamente diferente desse que nós vimos aí. Pois é, me conta quais foram realmente as diferenças, assim, que a gente pode dizer, é outro projeto realmente, além da ampliação, né? Tu vais ver. O projeto antigo, vou chamar assim, era um projeto todo claro, o piso branco, completamente Sim, ele é bem branco, clean, a gente pode ver que ele é bem clean. e assim. completamente clean e completamente luminoso, vamos dizer assim. O projeto atual é um projeto com um piso cimentício. Ah, sim, já é outra pegada daí. Completamente. Ele é um masculino. Ele é um projeto onde a gente tem preto, madeira e cinza. Então, Mas é legal ele- isso. Mudou bastante. ele é uma Até para casa- vocês verem como vocês conseguem trabalhar Conseguir nos dois. transformar um ambiente, né? Exato. Eu acho que esse é um bom exemplo, esse comentário é importante a gente fazer, porque é um bom exemplo de mostrar assim, olha, é o mesmo lugar, Claro. é a mesma casa, mas a gente está com um contexto totalmente diferente. Sim. Né? Nós gostamos muito desses desafios. Não é o primeiro, a gente fez em outros apartamentos, 3 apartamentos no mesmo prédio. Ai, que legal. Então, para pessoas diferentes. Então, também é um grande desafio. É um Claro, a desafio porque criatividade cada tem um, que estar a mil cada um também, né? A gente tem que ir de acordo com cada família e tal, né? Exatamente, Vamos lá, exatamente. Agora as podemos... fotos. Este é o projeto atual. É bem diferente mesmo. Viste como Sim, é diferente? total. Ele é preto, aquela ilha, aquela grande ilha, é uma grande ilha, ela tem 2 metros e alguma coisa. Ela é preta, completamente preta. O tampo é couros, que é uma rocha bem bacana, preta também. Então, assim, ele realmente é muito impactante. E eu chamo a atenção para a iluminação, vejam que ali aparece também. Sim. Essa iluminação a gente escolheu com muito cuidado, eu acho que ela é um ponto muito forte do projeto, porque nós não queríamos uma luminária pendente em cima da mesa de jantar, que é uma das possibilidades usuais de projetos. Sim. E explico por quê. Nós não queríamos o pendente em cima da mesa, porque o grande o protagonista desse espaço é a Ilha Gourmet. Legal. Certo. Então, nós queríamos que a Ilha Gourmet aparecesse mais. Se eu tivesse um pendente aí... Já ia, o olhar ia para lá, já ia né? para lá. É. E pé direito baixo e tal. Então, assim, aí a gente está vendo. Eu tenho a mesma sala, vejam que é a mesma verdade, sala. a diferenciação, né? Tá ali o mesmo gesso, o mesmo O tudo. sofá. O mesmo sofá, exato. É um quadro diferenciado, Um quadro a mesa diferenciado. central Os detalhes também. fazem né? mudar tudo também, né? Faz toda a diferença. O piso é diferente. Temos a mesa e depois, então, a Ilha Gourmet, que é realmente assim, é o protagonista do espaço, é a protagonista do espaço, né? Tá aí aquilo que eu falava para vocês da parrija, olha ela lá com toda o vidro no fundo. bacana, ficou Então bem a gente legal. consegue trazer a iluminação Natural para dentro de da casa. parte interna. Porque ele era um projeto muito linear, como disse a Carolina. Eu só tinha janela nas duas, Nos extremos. nos 2 extremos.
Então, assim, esse meio, esse eixo central, ele ficava escuro. Claro. Né? E daí esta foi a forma que nós conseguimos. Ó, este fogão é um fogão bem de gourmet mesmo, ele é um fogão semiprofissional, né? E daí a gente trabalhou com nichos. Olha, eu tenho o nicho da parrilla, é preto, o nicho, o outro, onde tem o bar e cafeteira, etc. Nós usamos uma rocha dolomítica branca, que é o Prime, né? Então, ele é bem... setoriza o ambiente, Sim. sem fazer rupturas muito grandes no olhar. Né? E ele ficou um projeto elegante, sofisticado, né? A madeira traz essa sofisticação e aconchego, né? aquece também, né? E tu sabe que eu acho muito interessante que a gente tem essa madeira com esta caixa preta, porque ela faz uma marcação de uso, faz uma marcação. Sim. Ali é aquela parrilla que é muito importante para o cliente, né? E são clientes bastante sofisticados. E daí tu vês que eles colocaram ali forno de elétrico, forno normal, e depois o micro-ondas. Eles estão, então, todos tudo integrados. Tudo na mesma setorização. Tudo né? na mesma setorização. Muito bacana. Ficou muito lindo. Um misturador especial. Ó, aí aparece de novo para mostrar assim a transparência com o jardim. E o quanto é né? importante, né, as pessoas se darem conta que é a presença do profissional numa obra. Porque talvez não se conseguisse, né, Tânia, esse resultado, esse olhar para buscar um pouco dessa iluminação para dentro. Né? Olha, então, é importante. Muitas vezes as pessoas acham que não, é um projetinho básico, é uma coisa assim. Mas existe uma diferenciação imensa, né? De pegar um profissional da área. Eu acho que sim. A gente é plenamente favorável aos arquitetos. A gente acha que é fundamental assim, o arquiteto, né? Em todo o pensamento, em todo o processo. Coordenando o processo, inclusive, né? E achamos que é essa responsabilidade que os arquitetos têm de trazer luz natural, de aproveitar a luz existente, fazer de cuidar todo um estudo, na verdade, né, que pode ser aproveitado as coisas da natureza, mas mesmo para trazer para dentro do projeto. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, assim, ela é fundamental, eu acho que a gente possa ter, e é fundamental que a gente possa ter esse profissional fazendo isso, coordenando esse processo, né? Gurias, muito obrigada pela presença de Adorei. vocês. Adoramos muito. E todo sucesso para vocês nesse próximo ano de 2020. Para vocês também. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de estar aqui. Coisa E boa. para nós é muito importante poder divulgar um Esses pouquinho canais, do que a gente né, são faz. muito importantes. Tá joia. Obrigada. Obrigada. Gente, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, vamos ter o nosso quadro Arquitetando Memórias com novos convidados para conversar aqui comigo e com a Jaque. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias. E os nossos convidados de hoje vão contar tudo sobre a França para vocês. Novamente aqui, ó, sejam bem-vindos, os arquitetos Luiz Fernando Holden e o Thales Bayer. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado. Obrigada. Estava pela comentando que eles já estão virando sócio aqui, porque já eu acho que é a terceira vez que vocês estão aqui no programa, né? Acho que já Mas é agora, para a não falar de terceira vez. trabalho, Não. falar de Vamos falar de viagem. coisa boa também. De arquitetura, né? Isso, Desse espaço férias. todo maravilhoso. Como surgiu Gente. França no roteiro de vocês? Vocês foram para várias cidades, né? Sim. Não, nós, há algum tempo nós já temos adotado a prática de não ir só a uma cidade de um país. Nós queremos conhecer o país. Sim. Nós já conhecemos bem a Portugal, já conhecemos bem a Espanha e agora resolvemos conhecer bem a França. Não pode ser que a gente Vamos conhece- trocar. Peraí, só um pouquinho. Vamos trocar o microfone? Vê se é. Alô? Agora melhorou. Não posso dizer que a gente conhece toda a França, Sim. mas que a gente conheceu bem. Nós andamos 5.000 quilômetros na França de carro desta vez. Gente, Deve ser é maravilhoso, muita pegar umas coisa. paisagens incríveis. Não, Constanza, né? aqui está o mapa, né? Olha o Pequeno mapa. O E pequeno olha, mapa. pequeno mapa Pequeno. e o traçado, que é o que vocês riscaram, É, né, gurias? esse aqui é o- Foi escuro, tudo né? isso aqui Que a gente vocês fez aqui. circularam pelo... Então, assim, ó, a gente fez uma primeira coisa que era um sonho, que era passar o Réveillon em Paris. Ai, que chique. Ah, Então, nós fomos no dia 29 de dezembro para passar o Réveillon em Paris. E aí nós aproveitamos para ver algumas
coisas que nós não vimos há algum tempo e que mudaram, né? Sim. Uma delas foi a Notre Dame. A gente Sim, queria sim, ver como é que exato. estava a obra de Notre Dame. Né? E outra coisa que nós fomos ver é uma exposição magnífica do Van Gogh. Aquela exposição Que ela teve sim, uma, a gente uma, viu teve uma pelas pequena parte dela aqui em São Paulo, né? Sim. Há pouco, É. foi recente, mas completamente diferente. É que tu do- estando Não, e lá estar também, lá, né, né, já faz a é. diferença. E- Não, e- e era foi uma exposição fantástica, porque é um enorme pavilhão, onde todas as paredes recebem Obras. essas imagens, né? Ela é toda mapeada para isso, e aí com música e tal. É uma experiência fantástica, Legal. super Vamos bacana. aproveitar então já começar soltando as fotinhos e aí eles vão comentando sobre os trajetos pela França toda. Bom, aí o Réveillon na Champs-Élysées. Foi muito interessante esse Réveillon, porque primeiro que estava muito frio, estavam fazendo 2 Sim, graus abaixo de imagino. zero, Nossa. e a Champs-Élysées estava completamente cercada de policiais, porque a França estava naquele período de greve, Sim. né? Muitos turistas na cidade, muitos policiais também. Paris, efetivamente, assim, uma cidade muito bloqueada, né? Onde todo meio de transporte praticamente fechado. Muito complicado a locomoção a pé, né? Sim. E, enfim, foi encontrar uma cidade diferente. E aí, então, nós tivemos que... nós passamos o Ano Novo lá e aí nos demos conta que o metrô não existia, né? Ah, Imagina. E levamos 2 horas para chegar da Champs-Élysées ao hotel. Nossa. Bah. Deve ser alguma coisa boa começar o ano caminhando 2 horas Caminhando menos por 2 Paris. graus. O perrengue Eu acho que chique deve na ser alguma Europa, coisa legal. gente. Isso Bom, aí. essa é a Notre Dame, o estado que ela está. Me surpreendeu porque ela já está toda limpa, né? Vocês podem ver que as paredes estão claras, né? Ela já foi toda lavada, então está toda limpa por fora, mas está com toda essa armação lá de andaimes e de sustentação das arcadas em madeira, um trabalho magnífico que estão Os vitrais já foram retirados, né? Os vitrais foram todos retirados. Já são retirados para, provavelmente, eu acho que o que sobrou, Sim. restauro, e o que não, Restauração. tentar fazer algo E a mais. gente não conhece ainda o projeto final, né? Não se sabe se a agulha vai ser refeita ou não. Mas, Aí- levando em conta que isso é um ícone, Olha como está... é super triste, né, enxergar uma edificação assim, né? Sempre se lembra de Notre Dame com aquela beleza, aquela exuberância toda, e nesse estado, né? Sabendo-se do que passou, né? É uma coisa verdade. bem chata, Mas, bem ao triste mesmo mesmo. tempo, ela finalmente está limpa, né? Sim. Pois é. Que era- E é uma coisa, eles já têm esse Não perderam imediatismo, tempo. né? Expertise, Exatamente. Não perderam tempo. É. Até porque são milhões de turistas, por Turistas, ano, né? e Eles isso não poderiam- é muita coisa, né? E que é um certeza. ponto turístico que as pessoas vão visitar, né? Então, E agora isso virou um ponto interfere. turístico, digamos, Também assim, Também né? analisando E o momento e aquela que tá coisa lá. sempre que a gente fala às vezes do patrimônio, né? A história daquela edificação. meu Deus. Né? Exatamente. Bom, aí ainda é a noite do Réveillon, a avenida lateral da Champs-Élysées. Se pode perceber que as cidades todas elas são muito tomadas por esse espírito natalino. Sim. Iluminações, Bem cada fortes. cidadezinha, por menor que ela seja, ela tem na sua praça principal um elemento, um carrossel, uma roda gigante. Então, as cidades, elas, apesar do frio, tudo, a gente percebe que eles curtem essa questão. A coisa do urbano é forte, é né? forte, isso. Aham. Aí a exposição do Van Gogh, né, já dentro do pavilhão, que é magnífica. Eu não esperava ter uma experiência tão É interessante. piso, como essa. parede, tudo isso é mapeado e é jogado essas imagens. Sim, Então, tu muito caminha, legal. é uma coisa E interessantíssima. a música envolve a gente completamente no clima. As pessoas sentadas no chão, Olha assistindo, só que bacana. curtindo, participando. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Que muitas vezes a gente não vê aqui, né? E sentir que a atmosfera, que tem gente do mundo inteiro ali, né? O mundo inteiro ali dentro. E era um dos últimos dias, né, da exposição. Ela encerrou. Ai, que bom que conseguiram. Conseguimos assistir isso aí. E Temos mais fotos, será, agora gente? nós teríamos a outra cidade, que a gente saiu de Paris
E aí fomos a Mont Saint-Michel. Uma viagem de uns 300 quilômetros, mais ou menos, até o Mont Saint-Michel. E nós chegamos de noite já. Aí está o Mont Saint-Michel. Não tem nada, só tem uns hotéis próximos do monte, né, da ilha, né, onde fica o monte. E a gente ficou num hotel um pouco mais afastado, uns 10 quilômetros. E aí nós fomos visitar o monte, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. É um patrimônio da humanidade, né? É uma vila, uma pequena vila, muito pequena, minúscula mesmo, dominada pela abadia, né? Do São Michel. Vamos para a próxima foto, então. Aí é interior da abadia. Né? Ela não é antiga, a abadia foi concluída no século XIX. Apesar das características góticas, ela não é do período gótico. Ela começou a ser construída no período gótico, mas terminada no século XIX. Essa é a vila, né, que dá acesso à abadia, muito pequena, uma pequena rua só de comércio, muita gente, muito turista. Eu digo sempre a rua que sobe era a rua que descia, então só tinha uma. Bem legal. Vamos para a próxima. Esse é interessante porque esse é o restaurante mais conhecido de Mont Saint-Michel, que é La Mer Poulard, que só serve um prato. Como assim? Que é uma omelete. Sério? Uma grande omelete desde o século XIX. Nossa! Uma omelete do tamanho de um calzone. Uma imensa omelete. Todo mundo só vai ali para comer uma omelete. É uma experiência gastronômica e cultural ao mesmo tempo. Muito bem. Olha que ao longo dos anos, do tempo, se efetivou de tal forma que virou um ponto turístico. Virou ponto turístico. E é caríssimo. Caríssimo. Essa omelete nos custou 50 euros. Nossa! Mas valeu a pena? Valeu. Então. Exatamente. É uma experiência. Me contem mais ou menos por cima como é que foi essa experiência de realmente pegar o carro e sair dirigindo com um mapa, né, gente? Com o GPS. GPS. Isso é uma situação para nós, Constança, já muito comum, porque Sim, já nós tem temos essa o prática. hábito de dirigir sempre, ou de sempre conduzir, né, um veículo, pegar essa cidade e ir destrinchando, né? Desfrutando acho que isso também. tu conhece bem, né? Aí é que tu então, conhece. foram momentos assim de dirigir, sei lá, 400 quilômetros, 500 quilômetros. Houveram momentos assim de cansaço extremo, óbvio que sim, mas muito prazeroso porque tu para o carro, né, nas cidadezinhas, nesses povos menores, assim, é muito... Sim, claro. Isso é uma coisa muito boa. E tem as estradas, elas são sempre muito bem servidas de infraestrutura para isso, então né? tranquilo, né? Então Muito tem bom uma também. parte que tu para, um bom café, um lugar que tu... Então isso é muito bom, é diferente, é muito diferente daqui, né? Que tu às vezes pega uma estrada e vai embora e não tem nada no meio do caminho. Não podemos comparar, né? Assim, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre essa viagem aqui com os rapazes. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com o nosso Arquitetando Memórias de hoje, comentando um pouquinho sobre a França. Vou pedir pro pessoal da produção já ir soltando as fotinhos, porque a gente tem muito o que falar. Esses dois aqui viajadores, tem muito o que comentar para nós, né? Eu só queria fazer uma observação antes do que nós falamos sobre o andar de carro. Né? Sim. É que é muito legal andar de carro quando a gente não se perde. Sim, mas também se a gente não se perder, não tem graça nenhuma. Várias vezes a gente se perdeu. Mas eu sempre digo, é melhor se perder na Europa do que aqui, né? Faz parte melhor na Europa. Vamos e aí, perder me lá. conta um Esse pouquinho. aí é Montpellier. É um bairro novo construído na cidade com o projeto do Bofill, do Ricardo Bofill. Bem característico dele, aquela arquitetura neoclássica, assim. Né? Mas é um bairro inteiro, assim, é uma coisa impressionante. Que interessante. Aí agora voltou a Catedral de Montpellier, uma igreja de 1390 e poucos, século XIV, muito característica com essas torres assim em tipo cone, né? Um prédio muito antigo. Aí voltou o projeto do Bofill, o bairro... Como é que é o nome do bairro? Ateneu, uma coisa assim. Bem bonito essa arquitetura. E a cidade é linda, Montpellier. Isso aí é um aqueduto romano,
da cidade. Super preservado. Super preservado. É. Algo incrível. Isso assim, emociona. realmente Foi muito uma legal. surpresa para nós a cidade de Montpellier. É um reservatório Que e o bacana. aqueduto, O né? aqueduto. E ele Legal. super íntegro. legal. E a prefeitura trabalhando ao redor ainda para deixar o espaço mais E a legal. cidade muito bem cuidada. Esse é um arco deles, o Arco do Triunfo, que dá acesso à praça, essa onde tem o aqueduto. E a cidade é muito bem cuidada. Sim, com vários monumentos, assim, Vários para curtir, monumentos. né? E é uma cidade super culta. Eles têm duas óperas na cidade. Eles, lindo. eles cultuam muito a ópera lá, né? E aí também o projeto Bofil. Bacana desses portais, né? Que sempre tem aquela situação dos monumentos lá no fundo, É, né? Sempre exato. tem um Ele é um pensamento, eixo, né? o ponto focal. É, o eixo marcado e lá no Bem fim tu típico do encontra sempre. neoclássico. Bem tipo neoclássico, exatamente. Que lindo. Aí já é Nimes. Nimes não estava na nossa programação. Foi um desvio de rota, né? Quando nós estávamos indo em direção a Marsella, nós vimos que Nimes era próximo. E aí nós fomos a Nimes, que tem dois exemplos de arquitetura romana ainda existentes, muito bem preservados. Essa é a Maison Carré, muito bem preservada. Que né? lindo. Claro que ela sofreu algumas intervenções no século XIX, né, mas ela está muito, muito bem. E o outro prédio é a Arena de Nimes, famosa também, que nós vamos ver logo em seguida. Essa aí é a Arena. Que ele é muito semelhante ao Coliseu, né? Sim, Coliseu. Ele lembra muito, né? Me lembra a Arena de Também Verona, íntegro. também. Verona, exatamente, estava querendo me Muito situar aqui. parecido com a Verona Não, é e muito super igual. íntegro. Tu vê que são prédios muito bem, apesar Preservados. preservados, Conservados. apesar do seu tempo todo de vida, né? Vê Mas isso que tem, mostra também que as pessoas dão essa importância, né? Claro que De sim. cuidado. Sim. Claro que sim. Aliás, é uma característica da Europa. A Europa cada vez mais quer mostrar, as cidades querem mostrar que tem antiguidade e querem mostrar o seu passado romano. Com certeza, Sim. é a sabe? grande Isso valorização, acontece em né? Lisboa também. Lisboa fez escavações arqueológicas, descobriu o anfiteatro lá e agora fazem questão de mostrar Claro, que são do certeza. tempo romano também. Então me conta, em qual cidade paramos agora? Nimes. Nimes. Gente, porque assim, semana que vem eles vão estar presentes novamente aqui no Arquitetando Memórias, porque eles têm ainda muito mais para Sim, nos contar, Constanza, né? nós fizemos aqui só um pedaço dessa Só um linha pedaço, gráfica aqui, um exatamente. pedacinho do mapa. Então eu já agradeço vocês dia. por hoje, mas semana que vem já temos um encontro marcado novamente. Aguardaremos vocês ansiosas. Ok. Já que somos sócios do Exato, vocês voltam já viu já. Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim e amanhã, novidade. Eu e Jaque estaremos talvez pela praia, não vou dizer, será, Jaque? Não dá um spoiler ainda, deixa assim. Até amanhã, um beijão. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.